Bom dia! Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os rios voadores, porque os alunos tentaram explicar aí, vocês vão ver na sequência aí que não ficou muito claro, porque na hora de falar na câmera eles ficam meio tímidos, entendeu? Eles gostam de falar só quando não tá filmando, quer ver, ó? Passa aí pela sala aí, Letícia, olha como eles são bonzinhos, ó. Olha a criançada que quietinha que eles ficam. Mentira, não é assim. Só tá assim porque tá filmando. Mas a gente vai falar sobre os rios voadores desde que houve aquela queimada na Amazônia, que teve aquela chuva, escureceu muito cedo em São Paulo, teve aquela chuva com fuligem, e aí a gente começou a analisar esse fenômeno e chegou na teoria dos rios voadores. Então eu vou explicar aqui para vocês. A professora Karina de Ciências veio na nossa sala, desenhou esse mapa, que ficou bem legal aqui para a gente tentar explicar. Pessoal, assim como todas as outras correntes climáticas, o Brasil recebe uma massa de ar quente que vem do Atlântico, uma massa de ar polar que vem do sul, que é fria, né? E essas massas de ar se confrontam aqui na Amazônia, onde toda essa umidade que vem do oceano aparece na nossa floresta amazônica. É um lugar muito quente, muito úmido e chove. Na Amazônia chove todo dia. E aí, essa chuva que tem na Amazônia, se você analisar no redor do mapa, todas essas regiões tropicais do planeta são compostas por áreas desérticas. Por exemplo, o deserto de Outback na Austrália, o deserto do Saara e o deserto do Atacama no Chile. E aí o que acontece? Por que na nossa parte aqui não existe um deserto, sendo que era para ser igual a todo lugar do mundo? Graças à floresta amazônica, né? Uma árvore da floresta amazônica é capaz de evaporar, de transpirar, uma média de 300 litros de água por dia. Então, se você pegar toda a região de floresta da Amazônia, olha quanta água não é lançada de volta na atmosfera. Essa corrente, essa umidade, ela é levada pela corrente de ar lá para a Cordilheira dos Andes. Só que a Cordilheira dos Andes, que está aqui, ó, ela é um paredão, onde nem essa corrente de ar passa. Então, esse ar e essa umidade fazem uma curva e vem regando o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil, né? Por que são chamados de rios voadores? Porque esse movimento de umidade transporta mais de 3 bilhões de metros cúbicos de água. É uma corrente, uma força, uma movimentação de água maior até que a do Rio Nilo, né, que é o maior rio do mundo. Então, graças à Cordilheira dos Andes, à evaporação, à transpiração das árvores na floresta amazônica, a umidade ela é trazida, ó, como se fosse uma espécie de rio mesmo, para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Tanto que se vocês analisarem aqui, ó, no mapa do Brasil, nessa região, tem o semiárido, é a região mais seca do Brasil, porque essa umidade que vem do oceano chove no litoral, vai para a floresta amazônica, existe essa evaporação, essa transpiração das árvores, e aí o vento traz essa chuva, essa umidade, ou seja, essa água, até a nossa região aqui. Portanto, pessoal, quando houver uma queimada aqui, né, como aconteceu naquela vez, uma queimada provoca resíduos que são lançados na atmosfera, o resto das árvores, o gás carbônico, o monóxido de carbono, etc. e tal. Então, eles vieram junto com as nuvens. Então, uma queimada lá na Amazônia vem cair essa fuligem aqui na nossa região do sudeste. Portanto, pessoal, os rios voadores foram pesquisados, foram analisados, é comprovado, se vocês analisarem todo o mapa das chuvas, é só assistir a previsão do tempo em qualquer jornal que você vai perceber que sempre chove mais ou menos nessa área. Essa parte do Brasil, ela não é tão contemplada pela chuva, porque a umidade que vem do litoral cai aqui e ela só vai ser reabsorvida na floresta amazônica. Por isso que é importante a preservação, por isso que a floresta amazônica é chamada de pulmão do mundo, porque além dela fazer a filtragem do ar, né, proporcionar oxigênio, ela também
é importantíssima no ecossistema não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. E aí a gente fez essa atividade na sala, a gente passou texto, passou vídeo, trabalhamos com mapas, conscientização, debates. Os alunos fizeram aí uma tentativa de apresentação que vocês vão conferir agora na sequência, beleza, pessoal? Obrigado pela força, se inscreve no canal e até a próxima. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os rios voadores, porque os alunos tentaram explicar aí, vocês vão ver na sequência aí que não ficou muito claro, porque na hora de falar na câmera eles ficam meio tímidos, entendeu? Eles gostam de falar só quando não está filmando, quer ver, ó? Passa aí pela sala aí, Letícia, olha como eles são bonzinhos, ó. Olha a criançada que quietinha que eles ficam. Mentira, não é assim. Só tá assim porque tá filmando. Mas a gente vai falar sobre os rios voadores. Desde que houve aquela queimada na Amazônia, que teve aquela chuva, escureceu muito cedo em São Paulo, teve aquela chuva com fuligem, e aí a gente começou a analisar esse fenômeno e chegou na teoria dos rios voadores. Então eu vou explicar aqui para vocês. A professora Karina de Ciências veio na nossa sala, desenhou esse mapa, que ficou bem legal aqui para a gente tentar explicar. Pessoal, assim como todas as outras correntes climáticas, o Brasil recebe uma massa de ar quente que vem do Atlântico, uma massa de ar polar que vem do sul, que é fria, né? E essas massas de ar se confrontam aqui na Amazônia, onde toda essa umidade que vem do oceano aparece na nossa floresta amazônica. É um lugar muito quente, muito úmido e chove. Na Amazônia chove todo dia. E aí, essa chuva que tem na Amazônia, se você analisar no redor do mapa, todas essas regiões tropicais do planeta são compostas por áreas desérticas. Por exemplo, o deserto de Outback na Austrália, o deserto do Saara e o deserto do Atacama no Chile. E aí o que acontece? Por que na nossa parte aqui não existe um deserto, sendo que era para ser igual a todo lugar do mundo? Graças à floresta amazônica, né? Uma árvore da floresta amazônica é capaz de evaporar, de transpirar, uma média de 300 litros de água por dia. Então, se você pegar toda a região de floresta da Amazônia, olha quanta água não é lançada de volta na atmosfera. Essa corrente, essa umidade, ela é levada pela corrente de ar lá para a Cordilheira dos Andes. Só que a Cordilheira dos Andes, que está aqui, ó, ela é um paredão, onde nem essa corrente de ar passa. Então, esse ar e essa umidade fazem uma curva e vem regando o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil, né? Por que são chamados de rios voadores? Porque esse movimento de umidade transporta mais de 3 bilhões de metros cúbicos de água. É uma corrente, uma força, uma movimentação de água maior até que a do Rio Nilo, né, que é o maior rio do mundo. Então, graças à Cordilheira dos Andes, à evaporação, à transpiração das árvores na floresta amazônica, a umidade ela é trazida, ó, como se fosse uma espécie de rio mesmo, para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Tanto que se vocês analisarem aqui, ó, no mapa do Brasil, nessa região, tem o semiárido, é a região mais seca do Brasil, porque essa umidade que vem do oceano chove no litoral, vai para a floresta amazônica, existe essa evaporação, essa transpiração das árvores, e aí o vento traz essa chuva, essa umidade, ou seja, essa água, até a nossa região aqui. Portanto, pessoal, quando houver uma queimada aqui, né, como aconteceu naquela vez, uma queimada provoca resíduos que são lançados na atmosfera, o resto das árvores, o gás carbônico, o monóxido de carbono, etc. e tal. Então, eles vieram junto com as nuvens. Então, uma queimada lá na Amazônia, vem cair essa fuligem aqui na nossa região do Sudeste. Portanto, pessoal, os rios voadores foram pesquisados, foram analisados, é comprovado, se vocês analisarem todo o mapa das chuvas, é só assistir a previsão do tempo em qualquer jornal, que você vai perceber que sempre chove mais ou menos nessa área.
Essa parte do Brasil, ela não é tão contemplada pela chuva, porque a umidade que vem do litoral cai aqui e ela só vai ser reabsorvida na floresta amazônica. Por isso que é importante a preservação, por isso que a floresta amazônica é chamada de pulmão do mundo, porque além dela fazer a filtragem do ar, né, proporcionar oxigênio, ela também é importantíssima no ecossistema não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. E aí a gente fez essa atividade na sala, a gente passou texto, passou vídeo, trabalhamos com mapas, conscientização, debates. Os alunos fizeram aí uma tentativa de apresentação que vocês vão conferir agora na sequência, beleza, pessoal? Obrigado pela força, se inscreve no canal e até a próxima. Fala. Okay. A maior parte dos voadores são feitas pelas árvores. A região sul, sudeste e centro-oeste, sem essa umidade, ficará igual um deserto. Os rios voadores são uma espécie de cursos de água invisíveis que circulam pela atmosfera. Trata-se de... Os rios voadores são uma espécie de cursos de água invisíveis que circulam pela atmosfera. Trata-se de umidade geral pela Amazonas. As principais regiões... Já. É possível ter uma ideia da umidade gerada por esse processo? O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro possa produzir mais de 300 litros de água, mais que o dobro que uma pessoa utiliza diariamente para beber, tomar banho e etc. Uma árvore de 20 metros, por sua vez, pode bombear mais de 1.000 litros de água por dia. Considerando que na Amazônia existe mais de 600 milhões de árvores, é possível ter uma ideia da grandeza desse fenômeno? Você riu. Por quê? É possível ter uma ideia da umidade gerada por esse processo? O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro possa produzir mais de 300 litros de água por dia, mais que o dobro de água que uma pessoa utiliza diariamente para beber, tomar banho e etc. Uma árvore de 20 metros, por sua vez, pode bombear até mais de 1.000 litros de água por dia. Considerando que na Amazônia existe mais de 600 milhões de árvores, é possível ter uma ideia da grandeza desse fenômeno? Os rios voadores são uma espécie de cursos de água invisíveis que circulam pela atmosfera. Trata-se de umidade geral pela Amazonas. Os rios voadores são uma espécie de cursos de água invisíveis que circulam pela atmosfera. Trata-se de umidade geral pela Amazonas e que se desperta por todo o continente sul-americano. As principais regiões de destino são centro-oeste, sudeste e o sul do Brasil. Agora, o que eu fiz? A origem desses voadores são formadas pela seguinte forma. As árvores da floresta amazônica bombeiam a água da chuva, de forma que pesquisadores afirmam que, se não tivesse essa umidade, viraria completamente deserto. Buguei. De forma que pesquisadores afirmam que, se não tivesse essa umidade, viraria completamente deserto. Vai. A origem dos rios voadores acontece da seguinte forma. As árvores da floresta amazônica bombeiam a água da chuva que traz de volta para a atmosfera. A origem dos voadores acontece da seguinte forma. As árvores da floresta amazônica bombeiam a água da chuva que traz de volta para a atmosfera.